Fala Dev, na aula de hoje nós criaremos um sistema de loja de material escolar aplicando os conceitos de orientação a objeto com foco no back-end. Para isso eu já criei um projeto aqui que é chamado de loja escolar, como você pode ver aqui, onde eu simplesmente vim aqui com o botão em File, New Project, coloquei aqui o nome loja escolar com o Maven na versão 21 do Java e o pacote br.com do back ao front. Criei, ele já abriu aqui o arquivo .xml e a nossa classe principal. Então, o que é que a gente vai trabalhar aqui? Eu vou colocar aqui como comentário para você ver todos os conceitos que a gente vai explorar aqui. A gente vai explorar os conceitos de classes, objetos, atributos, métodos. Vamos também utilizar herança, polimorfismo. Vamos utilizar uns conceitos diferentes aqui que poucas pessoas falam, que são classes abstratas e métodos abstratos, e isso vai ser de uma forma bem prática e rápida. Vou também utilizar aqui o conceito de interfaces e enums, para quem nunca fez essa utilização aqui. Vamos passar também pelo tema de records, coleções, e vamos criar a nossa parte da aplicação principal para testar o sistema. Então, nesse primeiro momento, eu só quero dizer para você que caso você ainda não seja por algum motivo inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal e deixe seu like aí com confiança, que a gente já vai começar aqui com a prática, beleza? E como é que a gente poderia criar uma loja de material escolar? Já começando aqui, nós vamos ter que ter algumas classes interessantes aqui para o nosso projeto. A primeira classe que a gente vai criar é a classe chamada de produto. Que esse produto aqui ele vai ter uma ideia bem simples no sentido de ter alguns atributos, ou seja, isso aqui é uma classe, é uma estrutura que a gente vai criar para ter alguns atributos bem simples como o nome e aqui o preço, ou seja, são as características mais importantes que a gente vai ter aqui na nossa aplicação de um produto, saber o nome e o preço dele, onde nós podemos ter aqui um construtor que recebe esses dois atributos para a geração de um novo objeto. E aqui eu vou só inicializar os atributos da minha classe, ou seja, desta classe eu quero manipular esses dois atributos, nome e preço, recebendo os valores que eu vou passar por parâmetro aqui para instanciar o meu objeto. Então eu vou manipular, colocar o valor do atributo nome, especificamente o que está sendo passado por parâmetro aqui com o identificador nome, tá certo? E eu vou manipular o valor do atributo preço, recebendo o que está sendo passado por parâmetro aqui quando for instanciar um objeto, que é o valor que está sendo passado por parâmetro aqui. Apesar deles terem o mesmo identificador com o mesmo nome, eles servem para a gente diferenciar através da palavrinha this, onde esses dois aqui que estão antes referem-se aos atributos da classe, e esses dois aqui é os que ficam no final, que é o que vai passar o valor para esses atributos, beleza? Depois disso, nós podemos ter dois tipos de métodos, que é o método get e o método set. O método get ele serve para que a gente possa acessar esses dados aqui fora da classe, já que nós colocamos um modificador de acesso aqui privado, onde ele só poderia ser visto aqui dentro. Através dos métodos get e set, a gente consegue acessar esses valores e atualizar eles fora da classe. Aqui nós podemos dar um Alt Insert, ou clicar com o botão direito aqui dentro do IntelliJ, e vim aqui em Generate, ou Alt Insert, e clicar aqui, ó, Get and Set, para ele já criar os dois aqui, ó. Seleciono os dois, clique em OK. Ele já cria para mim aqui um método que é o Get, que sempre vai ter um tipo de retorno, onde aqui o Get nome recebe um valor do tipo String como retorno, e o Get preço recebe um valor do tipo Double como retorno, e o método Set, geralmente ele é do tipo Void, ou seja, ele só executa a tarefa e pronto, onde ele recebe uma informação como parâmetro e depois ele atualiza ela. A mesma coisa para o set preço, que recebe uma informação por parâmetro e depois atualiza ela. Agora que eu tenho essas duas informações, o que é que eu poderia fazer de interessante aqui? Eu poderia criar um método public void chamado de exibir detalhes, onde eu poderia simplesmente apresentar esses detalhes aqui através de um print de tela, system.out.println, onde eu vou passar aqui o nome do meu produto, que eu já tenho aqui dentro dele, e vou passar aqui também a informação do preço desse produto.
E eu vou somar aqui com o valor da variável preço. Ou seja, eu estou concatenando aqui os valores dos meus atributos com uma string para que isso aqui tudo vire um texto só e seja apresentado no console. Aí agora nós podemos entender a seguinte maneira aqui. Nós temos um produto e a gente pode aplicar aqui um conceitozinho de herança. Por exemplo, eu estou trabalhando com a loja de material escolar, beleza? Então eu vou ter um tipo de produto. Só que produto você considera para mim que isso aqui é uma classe que ela tem uma utilidade muito importante, só que ela pode não ser interessante a gente estar criando para trabalhar com essa loja. Por exemplo, eu vou vender produtos ou eu vou vender algo que tem um significado um pouco mais detalhado, por exemplo, um caderno, um lápis, uma caneta, ou seja, eu tenho que ter ali algo que faça mais sentido para o meu projeto. Então eu vou criar aqui uma nova classe que vai se chamar de caderno. E aqui nós podemos aplicar o conceito de herança, onde caderno ele será um tipo de produto. Então, através do conceito de herança, que é dessa palavrinha aqui, ó, extends, eu posso simplesmente dizer que eu vou utilizar as propriedades e os atributos e os métodos da classe produto. Ou seja, o caderno vai ter tudo que produto tem, porque caderno está herdando as características e os métodos da classe produto. Ou seja, essa daqui poderia se chamar de classe filha, está herdando as coisas da classe pai. Ou essa daqui é a classe filho e está herdando tudo da classe pai. Ou essa aqui é a classe específica e está herdando tudo da classe genérica. São essas nomenclaturas que a gente vê quando está trabalhando com orientação a objetos. Aqui, como eu estou herdando as características e os métodos dele, ele já pede para mim utilizar aqui o construtor, que já recebe os parâmetros da classe produto, que tem como requisito eles dois, o nome e preço, e chamar o construtor da classe pai, da classe genérica, quando eu já utilizo aqui as informações dele. O interessante é que quando a gente está trabalhando numa classe que é filha, uma classe específica, ela tem características ímpares, uma característica ímpar que é própria dela. Onde eu posso passar aqui, por exemplo, que um caderno vai ter um número de folhas. E essa informação aqui vai ser interessante eu passar diretamente ela também no construtor, tal como aqui int número de folhas. Aí agora eu tenho o construtor que está sendo utilizado aqui da classe pai, da classe produto, ou seja, esse super aqui ele está substituindo esse construtor aqui, ó, produto, que recebe já os dois parâmetros e já inicializa eles. Só que eu tenho um atributo extra aqui, que está sendo passado por aqui também como parâmetro no meu construtor caderno. E eu tenho que inicializar ele, ou seja, diz número de folhas, vai receber o valor que estou passando como parâmetro. Ou seja, o atributo da classe vai estar recebendo o que eu estou passando aqui por parâmetro dentro do meu construtor e eu estou inicializando ele. Além disso aqui, eu posso utilizar o mesmo método que tem dentro de produto, chamado exibir detalhes, aqui em caderno, só que eu posso mudar a informação que ele apresenta aqui. E como é que eu faço isso? Eu posso simplesmente chamar o nome do método, exibir detalhes. Aí eu vou estar utilizando um conceito de programação que é chamado de polimorfismo, onde nós temos dois tipos, polimorfismo de sobrecarga e de sobrescrita. Onde o de sobrescrita é quando eu utilizo um método que tem o mesmo nome, só que aqui na implementação no que fica dentro dessas chaves, eu vou mudar o comportamento dele. Então, se naquele outro lá eu mostrava o nome e o preço, aqui eu posso dar um novo comportamento. E que comportamento vai ser esse aqui? Eu apresentar, por exemplo, que em vez de produto ele vai mostrar o nome caderno e vai chamar o get nome desse produto e vou pedir para ele mostrar uma informação extra aqui, que é o número de folhas. E eu vou simplesmente só concatenar com esse atributo. E eu posso ainda colocar uma outra informação, que é o preço dele também. Eu posso concatenar aqui com o preço em reais e passar aqui o get preço. Onde esses dois aqui, get preço e get nome, eu estou simplesmente utilizando porque lá em produto ele está sendo herdado aqui de caderno e o caderno vai ter acesso a isso aqui. Deixa eu puxar para cá para ficar com a visibilidade um pouco melhor. Beleza?
Aí agora que a gente já tem esse cenáriozinho aqui, a gente pode simplesmente também criar outras classes, como a classe funcionário, onde eu posso ter um funcionário que ele é vendedor e outro funcionário que ele é gerente, e assim a gente consegue tipo ter uma parte de utilização de classes abstratas e métodos abstratos já na parte de orientação a objetos para aprofundar. Onde eu vou ter uma classe geral, que é chamado de funcionário, onde essa classe ela não vira objeto, mas ela é utilizada como um modelo para que seja reutilizado em outras classes. Por exemplo, aqui funcionário, ele vai ter dois tipos de atributos, que eu vou definir aqui como protect agora, chamado string nome, e o outro aqui protected, que vai ser chamado de double salário. Ou seja, o meu funcionário tem duas características importantes, que é o nome e o salário. Eu posso ter um construtor para ele? Posso. Public funcionário recebe os dois atributos ali. Funcionário recebe o nome e recebe o salário. E aqui eu vou inicializar esses dois atributos. O nome vai receber nome e o salário vai receber salário. Só lembrando que eu estou utilizando essa palavrinha this aqui, ela não é obrigatória. Se eu tirar ela daqui, ele já vai entender. Só que ele fica aqui, ó, como se fosse a mesma cor, e fica meio chato a gente entender. Agora aqui com o this, você percebe que ele já muda até a cor. Aí fica bem melhor da gente ter essa visibilidade, beleza? Aí uma das coisas que a gente pode definir aqui é que essa classe aqui ela é abstrata, ou seja, abstract. Toda vez que eu quiser dizer que a classe ela é abstrata, eu coloco a palavra abstract atrás dessa classe. Isso aqui faz com que o Java entenda que essa classe aqui não pode gerar um objeto, porque não faz sentido eu ter um objeto do tipo funcionário para minha classe, porque um funcionário ele é uma coisa muito geral. Eu tenho que ter algo um pouco mais específico que seja utilizado ali dentro, tal como um vendedor faz sentido, um gerente faz sentido, agora um funcionário não. Então, funcionário aqui, ele vai ser utilizado, essas características desse construtor aqui, e até um método que a gente pode implementar, para ele simplesmente ser utilizado como base para classes específicas como vendedor e gerente. Agora nós vamos criar aqui uma coisa chamada de método abstrato. Esse aqui é o public double calcular um bônus. Quando a gente vai implementar o método, geralmente faz assim, ó. A gente coloca public, o tipo do retorno, ou se ele é um retorno ou sem retorno, o nome do método, parênteses, que a gente pode colocar parâmetros ou não aqui dentro, as chaves, como aqui ele está pedindo um retorno, eu colocaria aqui o return e uma informação do tipo que ele está pedindo, tipo 12.3. E assim já estaria correto. Só que quando a gente quer criar um método abstrato, a gente simplesmente faz isso aqui, ó. Antes do tipo do dado, a gente coloca a palavrinha abstract, ou seja, public abstract tal. E aqui ele, quando a gente tem um método abstrato, ele simplesmente ignora a parte da implementação. Ou seja, a implementação desse método aqui, que é o que fica entre as chaves, vai ser criado na classe que herdar as características do método da classe geral. Ou seja, quando a gente aplicar a herança, aí vai ser obrigado na classe que está herdando a classe funcionário implementar ele. Então eu vou criar aqui a outra classe que é chamada de vendedor, para exemplificar, onde esse vendedor aqui ele vai herdar as características dos métodos da classe funcionário. Quando eu salvo aqui, ó, ele já identifica que está errado, só que não está errado, ele só quer que você implemente o método. Aí ele já dá a sugestão aqui, ó, implementa o método calcular double. Aí ele já coloca aqui, ó, uma sobrescrita de método, como o método calcular, e já botou um tipo de retorno aqui, já colocou as chavezinhas aqui, onde o método é calcular bônus, beleza? Essa é a primeira visibilidade que a gente tem que ter. Quando a gente faz isso aqui, ele vai querer também que a IDE crie o construtor da classe que a gente está criando, onde vai receber os parâmetros da classe geral e já vai inicializar ela com um super aqui. Sendo que a gente sabe que a nossa classe ela pode ter algum atributo específico aqui. Como eu não vou colocar nada,
a gente já vai poder seguir aqui. Aonde esse vendedor aqui, a gente pode pensar da seguinte maneira, que como ele está aqui implementando o método calcular, eu posso colocar que a implementação do método vai ser ele simplesmente pegar o salário, que ele está ali, e multiplicar por 0,1, por assim dizer. Aí isso aqui já vai ser tipo um bônus que ele vai receber. É só para exemplificar mesmo, para ficar aqui de uma maneira bem mais intuitiva. Outro conceito de orientação a objetos que a gente pode ter é o conceito de interface, que é bem semelhante ao conceito de método abstrato, mas não é a mesma coisa. Onde o conceito de interface, a gente quando vai criar ele aqui no IntelliJ, a gente clica na parte de classe, mas ele vai dar aqui, ó, interface. A gente clica nele e eu vou colocar aqui uma interface que é chamada de desconto. Aí eu vou primeiro criar essa interface para depois explicar para você qual é a diferença de método abstrato para classe abstrata. Eu vou colocar aqui que eu vou criar um método chamado aplicar desconto, que vai simplesmente receber um percentual ali para ele saber qual é o tipo de desconto que ele vai dar, percentual. Pronto. Aí você pode perceber da seguinte maneira aqui, ó. Uma interface, a nomenclatura dela é semelhante à nomenclatura da classe, geralmente com a primeira letra em maiúsculo e o restante em minúsculo. Se for palavras compostas também se coloca a primeira em maiúsculo de cada uma. Só que em vez de ser class, a gente public class e o nome a gente coloca public interface e o nome dela. E tudo que a gente colocar dentro dela aqui, quem for utilizado vai ser obrigado a implementar esse método. Ou seja, isso aqui é só o nome do método, a assinatura do método, a informação do método que a gente vai ser implementado em quem for utilizar ele. Tá certo? Aí você pode pensar da seguinte maneira aqui, ó. Se eu for utilizar aqui a classe funcionário como exemplo, eu percebo que tem aqui, ó, public abstract, tipo do dado e o método sem a implementação, ou seja, fechado com ponto e vírgula. Só que eu tenho a palavrinha abstract aqui. Já no desconto, eu não preciso ter a palavrinha abstract e não preciso implementar, porque ela é uma interface. Aí você pode, poxa, qual é a diferença? Você pode pensar da seguinte maneira. Um método abstrato, ele só existe se a classe for abstrata. Se eu tirar isso aqui, ó, e salvar, ele já vai estar errado. Essa é a primeira diferença. Eu não posso ter um método abstrato sem que a minha classe seja abstrata. Se a minha classe é abstrata, o Java entende que eu posso ter um método abstrato. Segundo, para utilizar o método abstrato que está dentro dessa classe, eu só consigo utilizá-lo se a classe que está herdando as características dele implementar o seu comportamento. Ou seja, a classe que está herdando, ela é obrigada a implementar o seu comportamento. Beleza? Essa é uma visão. Agora, na interface, eu não tenho esse vínculo. Ou seja, eu não preciso ter uma classe concreta para poder ter uma interface. Eu já tiro essa obrigatoriedade. Eu consigo trabalhar com coisas mais específicas. Ou seja, no caso do funcionário aqui, a parte de calcular o bônus do funcionário é algo que é vinculado a ele. Ou seja, cada funcionário pode ter um bônus, pode ganhar um bônus. Na lógica de negócio, eu não posso ter um método calcular bônus sem estar vinculado a um funcionário. Mas o desconto, eu não preciso estar vinculado a um produto específico. Eu posso ter uma lógica específica para calcular o desconto, onde eu posso aplicar um desconto em qualquer tipo de produto que eu quiser. Aí eu posso criar um produto ali que ele vai ter um desconto de 10%, mas o outro produto vai ter de 20%, outro produto vai ter de 30%, e cada tipo de produto vai ter um desconto diferente. Ou seja, não é algo que é padronizado para todas as classes da mesma forma. Eu vou poder mudar o comportamento que vai ser feito ali dentro. E como é que eu poderia exemplificar isso aqui? Eu vou criar uma nova classe que vai ser chamado de estojo, para a gente criar aqui um outro produto além do caderno, onde eu vou dizer que estojo ele vai herdar as características e os métodos da classe produto, onde ele vai pedir aqui para que eu já dê uma implementação. Algumas IDEs diferentes como Eclipse talvez não dê essa implementação rápida assim, você tem que fazer na mão mesmo, ela só fica com a linhazinha ali sugerindo que você faça algo, ou NetBeans. Mas como hoje em dia está tudo atualizado, pode ser que ela já tenha esse cenário aqui. Aí o estojo, eu estou recebendo aqui, ó, o nome como parâmetro, o preço, inicializando aqui o construtor de produto, beleza? Aí eu poderia dizer aqui que agora esse meu estojo ele vai simplesmente implementar um desconto.
Aí o Java já vai reclamar aqui querendo que eu faça alguma coisa. Aí eu vou dizer aqui, ó, implemente o método. Ou seja, ele adicionou aqui o método aplicar desconto da mesma forma que ele estava lá na interface aqui, com a mesma nomenclatura, beleza? Só que com uma única diferença. Agora ele tirou o ponto e vírgula e colocou chaves e colocou um tipo de retorno aqui. Aí esse tipo de desconto aqui eu posso calcular da seguinte maneira. Como eu já estou dizendo que eu tenho uma classe produto aqui herdada em estojo, eu posso simplesmente pegar aqui o preço desse estojo e subtrair com o preço que eu pegar aqui do desconto, ou seja, o preço vezes aqui o percentual de desconto dividido por 100. Aí essa daqui seria a fórmula para calcular o desconto e já retornar esse desconto aqui, beleza? Aí essa parte aqui é a matemáticazinha básica que a gente faz, que não tem a ver com a parte de orientação a objetos, mas você entendeu que a parte de interface gera a obrigação de você implementar esse método onde ele trata como um override, uma sobrescrita de método, um polimorfismo. Onde eu tenho aqui a assinatura do método, só que eu sou obrigado a implementar ele porque eu quero utilizar ele dentro dessa classe, que é da classe estojo. Ou seja, ele aqui não está indo para produto, ele está indo dentro da classe do arquivo do que eu quero trabalhar. Ou seja, a minha classe estojo está herdando as coisas da classe produto e a minha classe estojo está implementando a interface desconto. Ou seja, implemente desconto, implemente todos os métodos que foram colocados a assinatura dele em desconto. Aí como só tem um lá, ele sugeriu implementar esse daqui, colocando o nome dele, os atributos, tudo direitinho, com as chaves para que a gente seja obrigado a implementar o comportamento, que é o que fica dentro das chaves. Beleza? Então, classe concreta, classe abstrata, ela gera a oportunidade de criar métodos abstratos, mas eu posso criar um método que não seja abstrato, só que eu vou ter que dar a implementação dele e do jeito que é esperado no programa. Agora eu posso utilizar esse método para ele ser abstrato, para todo mundo que herdar essa classe ele seja obrigado a implementar. Então, um método abstrato ele sempre tem um significado para aquela classe e ele não consegue existir sem ela, por assim dizer, na lógica do negócio. Já a interface ela consegue existir sem a obrigatoriedade de ter uma classe específica que trate das que seja obrigado a ter uma classe que tenha esse método dentro dela. Ou seja, ela vira algo mais isolado, ela tem uma flexibilidade maior de existir. Ela não precisa estar vinculado a nada, por assim dizer, para ter esse vínculo forte de existência. Tá certo? Outra nomenclatura que a gente pode utilizar aqui na orientação a objetos é os enums. Para criar um enum, a gente simplesmente seleciona aqui, ó, enum. E aqui, um enum que a gente pode dar aqui é a categoria. Aí o enum é o que? Ele nada mais é do que uma lista que a gente cria de itens que a gente pode utilizar. Que são itens que a gente não quer que a pessoa fique digitando, porque a gente já definiu ali um padrão. Ou seja, quando a gente quiser trabalhar com material escolar que seja de papelaria, a gente coloca o nome aqui, ó, papelaria. Se a gente quiser trabalhar com outro nome de produto, tipo material escolar, ou então material de informática, aí já coloca até acento e tudo. Aí simplesmente aqui eu estou definindo que essas são as categorias que eu posso ter de produtos que vão ser adicionados ali na minha loja de material escolar. Ou seja, eu já estou definindo que vão ser esses nomes aqui, ó. Então quem for utilizar é semelhante a um sistema que tem lá o front-end, que você seleciona a categoria sem precisar digitar. Ou seja, você já tem uma informação pré-definida, é uma lista de itens que você quer só selecionar para que a pessoa não tenha como digitar e essa opção aqui já fica salva. Vai ficar bem mais nítido na sua mente na prática, mas você tem que lembrar que o enum ele é só uma lista de itens, ou seja, vários itens separados por vírgulas, que já tem um nome ali que você quando for querer utilizar ele, você chama, por exemplo, o nome da classe, ponto, e o nome do item, e ele já simplesmente classifica ali para você. Aí outro recurso da orientação a objeto que nós temos são os records. Os records a gente cria da mesma forma, já aqui, ó, aí vai ter aqui record, onde a gente pode simplesmente definir aqui
que era a gente cria recordes para armazenar dados imutáveis, dados que não vão mudar. Então eu vou criar aqui, por exemplo, um recorde para representar o pedido. Ou seja, o pedido tem informações que não vão mudar ali. Que informações são essas? O ID desse pedido, o cliente que vai trabalhar com esse pedido e o valor total que vai dar ali a compra. Valor total. Ou seja, todo pedido vai ter isso aqui. Vai ter o ID, o cliente e o valor total dele, beleza? Aí pode mudar, pode mudar os itens que aquele cliente pediu, mas toda vez que tiver o pedido vai ter que ter um ID, o nome do cliente e o valor total, beleza? E essa informação aqui não vai mudar. Aí quando a gente for trabalhar com outros conceitozinhos como coleções, a gente pode simplesmente aqui definir que a gente vai ter um conceito um pouco maior, um objeto que é bem maior. Ou seja, a gente está criando os materiais de forma isolada, mas a gente pode criar uma classe que é uma loja, que é uma classe maior, que vai ter, por exemplo, aqui dentro o vendedor, vai ter aqui dentro o gerente, vai ter aqui dentro os produtos, que é o caderno, que é o estojo, vai ter aqui dentro as vendas, ou seja, vai ter tudo aqui dentro dessa classe. Ela é uma classe um pouco maior do que as outras. E dentro dessa classe a gente pode ter as coleções, onde eu posso criar aqui uma coleção que é do tipo list, que vai armazenar os meus itens produtos, onde o list ele é importado do pacote já.util. Beleza? Essa bibliotecazinha aqui. Aí eu vou colocar aqui que eu vou ter uma lista de produtos, onde eu vou inicializar ele aqui como um array list. Pronto. Agora que eu tenho essa parte aqui, da minha loja tem essa lista de produtos, eu posso simplesmente criar aqui um public void adicionar produto para adicionar os produtos um a um. Produto. Ou seja, dentro da minha loja eu posso adicionar vários tipos de produtos. Então vou chamar a minha coleção produtos e vou pedir para adicionar o produto que eu estou passando ali como parâmetro. Outra coisa que eu posso ter aqui é um método para listar todos os produtos que estão sendo adicionados ali na minha loja. Listar produtos, onde eu posso ter aqui uma coleção que recebe aqui um produto, escrevendo de uma forma um pouco mais elegante, que recebe a minha coleção de produtos. E aqui é bem semelhante ao que ele for, que conta todos os elementos dele e simplesmente apresentar um por um. Só que aqui eu já tenho a visibilidade bem mais simples. Eu passo aqui a coleção e ele vai fazendo a interação de um a um nesse objeto aqui. E o P, eu já tenho um método específico desse meu produto, que é o exibir detalhes. Ele já vai exibir todos os detalhes do meu produto, simplesmente para informar o nome aqui dele. Beleza? Aí como é que eu poderia, por exemplo, testar essa aplicação aqui? Eu poderia criar uma classe principal, que a gente tem aqui, onde aqui eu vou trabalhar com a parte de criação da loja, onde primeiro eu vou fazer aqui, ó, loja igual a new loja. Você percebe que eu não criei aqui o construtor de loja aqui, cadê em loja? Mas quando a gente não cria, ele por padrão ele já considera que você vai ter pelo menos o construtor vazio. Mas se você quiser, você pode vir aqui, dar um Alt Insert e criar o construtor aqui vazio, select none, e ele deixar assim, que dá no mesmo. E você também pode criar um construtor que já recebe os parâmetros, mas como a gente não tem nenhum atributo, não vai ser necessário isso. Aí aqui, na nossa loja, a gente vai precisar ter os produtos para poder adicionar. Então antes de adicionar, como é que se diz? Agora que eu tenho a loja, eu sou capacitado a criar os produtos. Onde eu posso ter aqui o produto caderno. E posso ter um outro produto, que é o produto estojo. Onde para inicializar eles eu vou ter que passar uma igualdade, a palavra reservada do Java New e o tipo da classe que eu quero, ou seja, caderno, onde eu vou utilizar o construtor específico dessa classe. Vou colocar o nome dela, que é caderno universitário, por exemplo, que vai simplesmente me custar aqui R$20 e ele vai ter, por exemplo, 200 folhas. Já o estojo, eu vou inicializar ele aqui, um construtor de estojo, que vai ter aqui o nome de estojo escolar,
que vai me custar, por exemplo, R$ 15. Agora que eu tenho os dois produtos, eu posso simplesmente adicioná-los à loja. Chamar o meu objeto loja, pedir para ele adicionar um produto, que eu vou passar aqui o caderno. E vou pedir aqui para na minha loja eu adicionar aqui um produto que vai ser chamado de estojo. Já adicionei os dois produtos. Aí o que é que eu posso fazer de diferente aqui agora? Apresentar uma mensagenzinha system.out.println. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e deixa seu like aí. Onde essa mensagem aqui vai ser lista de produtos cadastrados. E essa lista de produtos cadastrados, como é que eu faço? Eu posso simplesmente chamar a minha loja e pedir para listar os produtos. E aqui eu já estou trabalhando com a minha classe geral, que tem tudo dentro dela. E agora que eu tenho simplesmente os meus produtos já listados, eu posso apresentar uma nova mensagem aqui na tela. System.out.println, onde agora eu vou simplesmente dar uma quebra de linha, /n, e apresentar a mensagem seguinte: aplicando desconto, para a gente poder aplicar uns descontozinhos aqui. E aqui eu posso dizer que o double novo preço vai ser agora para o estojo. Eu vou aplicar aqui, deixa eu ver aqui, desconto. Será que eu não apliquei o método aplicar desconto? Aqui no estojo, deixa eu ver aqui, double preço, eu tenho que ir aqui na minha classe estojo, eu tenho o método aplicar desconto. Aí eu tenho que vir aqui no main e chamar aqui estojo, que é o meu objeto que eu acabei de criar. Eu vou simplesmente aplicar um desconto. Cadê aqui que ele não está vendo o meu objeto? Eu voltar aqui em estojo, public class extend produto desconto, public double aplicar desconto. Tá tudo certinho aqui. Vamos aqui no meio, eu criei ele e agora eu quero que eu acessando ele aqui eu possa simplesmente aplicar o desconto. Deixa eu ver aqui, estojo ponto, porque ele não está enxergando aqui. Vamos olhar lá a visibilidade do meu item. Aqui está estojo, tudo direitinho. Cadê? Eu criei ele com o nome e o preço. Ele utiliza o construtor public double aplicar desconto. Ele não está conseguindo enxergar ele. Deixa eu passar aqui diretamente para ver. Aplicar desconto e passar um descontozinho aqui de 10%. Vamos ver aqui o que é que deu aqui. Cast para estojo, cast qualify. Ele quer que eu converta aqui. No caso aqui eu já coloquei produto, mas poderia simplesmente colocar aqui, ó, estojo diretamente e aqui caderno diretamente, para a gente já poder ter uma visibilidade melhor. Que produto a gente não cria produto, a gente cria o item mais genérico. Agora quando eu aplicar essa parte de visibilidade aqui, ele vai mostrar o meu estojo aqui, ó, aplicar desconto. Aí eu vou poder simplesmente aplicar o desconto 10%. Eu já botei o novo preço aqui e eu vou poder simplesmente apresentar a mensagem na tela. System.out.println, e aqui eu vou dar uma mensagem que é o novo preço do estojo aqui em reais. Vou colocar aqui o novo preço, beleza? E aqui eu posso também criar um funcionário. Vou colocar aqui um system.out.println, e aqui eu passar aqui uma quebra de linha e colocar aqui criando funcionários. E aqui eu vou criar um funcionário vendedor, que é igual a new vendedor, que vai simplesmente receber aqui a informação que é o nome dele, Carlos,
Carlos, e o salário dele aqui vai ser R$3.000. E agora eu posso simplesmente chamar os dados desse meu funcionário aqui para apresentar. System.out.println, passando aqui o bônus, que é o meu do vendedor, ele vai ganhar lá em reais. A gente implementou esse método aqui, onde ele vai chamar o nosso objeto vendedor e pedir para acessar aqui o calcular bônus, beleza? Aí ele simplesmente vai ter essa oportunidade aqui de calcular o bônus. E outra coisinha que a gente pode fazer aqui de apresentar na tela é um system.out.println. Aqui a gente colocar um criando pedido, onde eu posso criar um pedido aqui, ó, pedido igual a new pedido, aonde esse meu pedido aqui eu vou passar informações específicas, ou seja, o código de identificação, o meu cliente vai ser o João Silva, e aqui, por exemplo, o valor total, que é R$50. Lembrando que isso aqui ele é simplesmente o nosso record, onde a gente já cria ele como se fosse um objeto, que a gente já vai passar informações que não vão mudar, beleza? Se eu voltar aqui para o main, a gente pode simplesmente mostrar aqui os dados do pedido, apresentando aqui system.out.println e apresentar o pedido mais o nosso objeto pedido. Aí aqui a gente teve a oportunidade de utilizar vários recursos do Java. No caderno aqui nós utilizamos a herança, certo? Onde o produto, que é uma classe mais geral, que a gente simplesmente herda ele em caderno e em estojo. Ele simplesmente aqui tem os construtores e os métodos dele, onde a gente está aplicando aqui polimorfismo de sobrescrita, utilizando aqui em caderno, que a gente está utilizando um método com o mesmo nome, que ele está reconhecendo o mesmo nome porque já está sendo herdado aqui de produto, certo? A gente utilizou aqui também categoria, que é o nosso enum, que é a categoria do produto. A gente poderia vir aqui na nossa classe principal, por assim dizer, e chamar aqui categoria e dizer aqui o tipo da categoria que vai utilizar. Vai ser a categoria informática, vai ser outra categoria aqui, categoria ponto material escolar, e a gente vai poder definir uma categoria específica, beleza? Aqui é só para demonstrar que existem esses conceitos aqui. Aí, além disso, nós temos a interface, que é uma coisa muito específica que não está vinculada a uma classe, mas que você pode utilizar de acordo com a sua necessidade em outras classes que vão precisar disso aqui. Ou seja, desconto não é um vínculo forte de estojo, não é um vínculo forte de caderno, assim como na classe funcionário. Cadê aqui? A gente está criando aqui um método abstrato calcular bônus, ou seja, todo funcionário pode ter um bônus, certo? Então o método calcular bônus ele está logicamente vinculado a funcionário, ele não é algo isolado. Agora, como o desconto é algo isolado, aí eu posso simplesmente ter uma interface específica para ele, para quem quiser aplicar esse desconto, ele ser obrigado a implementar a forma como será apresentado para ele. Você vai receber um percentual, mas a implementação vai ser por conta de quem está utilizando ele. Funcionário abstrato, beleza? Aí nós temos aqui o pedido, que não foi o nosso record, que a gente trabalha com ele tal como um objeto, e a gente recebe dados que não vão mudar, são dados estáticos ali, por assim dizer. Ou seja, todo pedido vai ter o nome o ID, o nome do cliente e o valor total. Ele calcula isso aqui, mas isso aqui depois não vai mudar. Isso aqui pode ir para um relatório, isso aqui pode ir para uma nota, isso aqui pode ir para um e-mail. É uma informação que fica estática ali dentro. Mas depois que vai para o banco de dados, isso aqui não muda, essa informação aqui. Beleza? Aí o produto
A gente criou ele aqui, a nossa estrutura básica, para que ela seja herdada pelo caderno e pelo estojo. E o vendedor aqui, ele herda as características do método de funcionário. Nós estamos utilizando o construtor de funcionário através da palavrinha super, com a sobrescrita do método calcular, tá certo? E ainda faltou mostrar aqui para vocês o desconto que a gente aplicou. Deixa eu ver se foi aqui em estojo. Foi. A gente aplicou aqui o desconto através da implementação de desconto, onde o estojo era o único que poderia fazer isso aqui. O caderno também. O caderno nós não colocamos um desconto, mas se eu quisesse eu poderia dar aqui um implements desconto para o caderno. Aí vai me dar a obrigatoriedade de implementar aquele método, que é aplicar desconto, onde eu poderia receber o percentual aqui, pegando o preço desse produto e dando um desconto ali do preço do produto atual vezes 0,2, um 20%, 0,2 por assim dizer. Ele vai calcular aqui, vai subtrair esse valor do cálculo com o preço geral, e esse vai ser o valor do desconto. Aí está aplicando aqui um override porque esse método já existe em produto. Ele está simplesmente aplicando aqui o comportamento. Ou no caso aqui, eu aplicar desconto, ele é a interface que está só a assinatura do método sem implementação. Então quando eu estou utilizando aqui, ele em caderno, ele simplesmente vai obrigar que eu sobrescreva ele, ou seja, eu mude. Sobrescrever é colocar por cima, eu mude a forma como ele está se comportando aqui. E agora, para a gente finalizar, vamos executar isso aqui para você ver os tipos de retorno. Vou deixar até aqui pausado para caso você queira anotar, que agora você viu que tem todas essas partes aqui na parte de orientação a objetos, e você pode simplesmente aplicar todos esses conceitos aqui de uma forma bem mais intuitiva, bem mais prática, bem mais didática, bem mais isolada, tema por tema, lá no curso Java na Prática, que é o curso que eu vou apresentar para vocês aqui agora, depois que eu mostrar aqui essa parte do console, que você está vendo aqui o resultado de uma forma bem intuitiva, bem didática, para que você possa simplesmente acelerar o seu processo de estudo de uma forma bem mais simples do que aquilo que a gente já vê no dia a dia em outros ambientes. Aqui você pode ver aqui, ele apresentou o caderno com as folhas e o preço, apresentou o estojo aqui com o preço dele, aplicou aqui o desconto e mostrou aqui o desconto para o estojo, onde o estojo aqui custava 15, agora está custando R$13,50. Criou o funcionário aqui, que é um vendedor que recebeu o bônus aqui de 300%. Criou um pedidozinho aqui, onde o pedido já tem aqui o ID, o cliente e o valor total. E assim ele finalizou a apresentação de tudo aquilo que a gente pediu para ele ser apresentado, tá certo? Aqui, agora você pode simplesmente conhecer também o curso Java na Prática, onde eu te explico o Java básico, intermediário e avançado, onde eu te explico vários daqueles tópicos ali de maneira isolada, desde a parte da preparação do ambiente de desenvolvimento, até a parte de trabalhar com IntelliJ, declaração de variáveis e tudo que a gente tem que aprender antes de chegar na parte de orientação a objetos. Eu passo aqui para você, para que depois a gente possa entrar na parte de orientação a objetos de uma forma um pouco mais específica para cada um desses temas que está aqui, ó, classe, objetos, atributos, construtores, tudo que está aqui é o que eu vou explicar neste curso, tá certo? E depois que você aprender a orientação a objetos, você pode misturar todos os conceitos criando projetos, onde eu trago aqui vários projetos para você criar. E depois de tudo isso, você aprende a parte básica, vai para a orientação a objetos, aprende tudo, mistura tudo, você já está pronto para trabalhar com banco de dados e manipulação de arquivos, ou seja, você vai pegar os dados de aplicação, ou seja, os dados do que você está fazendo aqui, e mandar para um arquivo de texto, para quando você desligar e ligar o computador, ele está salvo essa informação, e você poder acessar essa informação de volta para a sua aplicação Java. E depois que você aprende na parte de leitura e escrita de arquivos, você aprende a trabalhar com banco de dados SQL em uma imersão que vai ter aqui como bônus, para que você aprenda a instalar o banco de dados MySQL, a criar o banco de dados, a criar as tabelas, inserir os dados nas tabelas, apagar esses dados, pesquisar esses dados, atualizar esses dados de uma forma bem didática e intuitiva, para depois que você ter esse conhecimento, você poder integrar o banco de dados com o Java.
para trabalhar com Java e banco de dados, beleza? E aqui vai estar todas as informações para o curso, que é para quem está começando do zero, quem é da área de tecnologia ou não é da área de tecnologia, que é para quem está em transição de carreira, para quem é cientista, pesquisador, universitário, técnico, pessoal que está no ensino médio que aprende a programar. Não precisa ter requisito nenhum, é só ter vontade de aprender, acessar a internet e praticar muito, assistir as aulas gravadas. O curso eu te explico na ideia do IntelliJ, que é uma ideia bem completa, mas você pode utilizar o Eclipse, o NetBeans, até o Visual Studio Code, caso você queira. E você não tem que procurar mais nenhum conhecimento na internet, porque você vai ter aqui um conhecimento guiado, estruturado, sem perder tempo buscando conteúdos aleatórios. Vai ter aqui a parte de orientação a objetos, vai ter aqui parte imersiva, vai ter aulas didáticas objetivas, sem enrolação. Tudo direto ao ponto, você vai aprender a programar do zero, para que você ganhe confiança e você comece a criar seus projetos sozinho. Ou seja, esse curso aqui é para te tornar autodidata no sentido de você já começar com o pé direito, de você simplesmente começar e poder já debater com alguém. Ah, isso aqui é orientação a objetos, isso aqui você está aplicando polimorfismo, isso aqui você está aplicando herança, isso aqui você está aplicando classe abstrata, está criando um contrato com interface, isso aqui você está simplesmente programando estruturado não orientado a objetos. Você consegue tipo, ter uma visibilidade maior do que tudo que a gente está criando até agora. Você vai simplesmente poder adquirir o curso e caso você não queira, você tem direito a reembolso em 7 dias. Você pode comprar, testar, avaliar e se não gostar, pede o reembolso direto pela plataforma sem nem ter que falar comigo. E caso tenha alguma dúvida, está aqui no WhatsApp, 8298210 7078. Esse aqui é o meu telefone para você tirar dúvidas e suporte, tá certo? E aqui, a única coisa que eu peço para que você tenha cuidado é que na hora de comprar você preencha seu e-mail corretamente. Porque se não preencher o e-mail corretamente, não vai chegar na sua caixa de entrada. Se não chegar na sua caixa de entrada, você vai ter que mandar um WhatsApp para mim, para esse telefone daqui, para informar, olha, eu comprei o curso e não chegou na minha caixa de entrada. Dá uma olhada aí o que aconteceu. Eu vou pedir o teu e-mail para cadastrar dentro da plataforma você receber. Pode ser que você tenha errado alguma letra, digitado algum número errado, alguma coisa, e eu vou ter que intervir, tá certo? Telefone vai ser importante para entrar em contato com você, seu nome para sair em certificado, tem certificado, acesso vitalício, suporte, CPF é para sair em certificado. Você pode comprar via cartão de crédito e Pix, onde você vai receber na hora. O valor promocional é esse daqui na data da gravação desse vídeo. O boleto geralmente demora 2 dias para compensar o pagamento e liberar o acesso na plataforma. Caso você já tenha pago via boleto, você pode mandar para mim via WhatsApp, eu já libero o acesso na plataforma para você. E se você quiser, você ainda pode adquirir outros cursos complementares que estão aqui. Um dos mais importantes dele depois do Java na prática é o sistema de gestão de atendimento, para criar um projeto completo com Java Banco de Dados. A parte de Java na web, que é o próximo passo, que é para você aprender a criar aplicações web, no sentido de criar API, algo que fica disponível lá para ser consumido. E os outros cursos complementares depois disso é o front-end com TimeLeaf, que é para quem já fez a parte de tecnologias web, e o Java no front-end com Swing, que é para quem terminou Java na prática. São cursos opcionais esses dois aqui. Agora, para quem está começando, vai ser essencial, depois do Java na prática, esse daqui que é para fortalecer a parte de criação de projetos orientados a objetos com banco de dados, e esse daqui que é o Java na web, que é para você simplesmente já ter a parte de Java na web, que tudo que você aprende aqui do Java, que eu te falei aqui, é Java para desktop, Java básico, Java para você criar aplicações locais. Para criar aplicações que trabalham com a web, que você pode acessar através de uma rota, de um endereço, como aqui no navegador web, como o Google Chrome, é a parte do Java na web com Spring Boot, beleza? Aí eu vou deixar o link do curso aqui no comentário fixado, para que você possa analisar tudo direitinho. Se fizer sentido para você nesse momento, você adquirir. Aí cada um que você for adicionando vai mostrando aqui as opções, e você pode simplesmente remover, caso não queira, deixar só o produto principal, que é o Java na prática, e caso queira incrementar aqui, você pode simplesmente clicar e adquirir todos juntos, seja via Pix, seja via cartão, seja via boleto, beleza? O link vai estar no comentário fixado, e caso você tenha alguma dúvida, também pode deixar nos comentários, pode deixar seu like, sua inscrição, que eu vou ficar bem feliz. Se você puder compartilhar também, vai ser de grande valor. Lembrando que o curso Java na prática, pelo valor promocional com acesso vitalício, vai estar no comentário fixado aqui. Então eu espero que você tenha gostado e até uma próxima.